Houve um problema técnico, vamos abordar o terceiro vídeo, amém? Quanto vale sua alma? Moradia, vestimenta, alimentação, transporte, estudo, trabalho, lazer, saúde, etc. Alguma coisa tem um custo muito baixo, quase irrisório. Outras, porém, são tão caras que a gente passa por boa parte da vida se esforçando para adquirir e manter. Não há como negar, tudo na vida tem um preço, tudo tem um custo. Mas será que a sua escala de valor está correta? Será que você tem realmente buscado priorizar as coisas mais valiosas? Jesus, certa vez, alertou seus ouvintes dizendo: não estejais apreensivos pela nossa vida, porque o que comeis, nem pelo corpo, sobre o que vestireis. Mais valiosa é a vida que o sustento do corpo, e mais valioso do que vestes. Lucas capítulo 12, verso 22. Pense na sua alma, que vale mais do que a tudo que mantém você vivo. Então, quanto vale sua alma? Quanto custaria o resgate da sua alma? A redenção da alma é caríssima. Salmo 49, verso 8. Se você tem se esquecido de sua alma e ainda ocupado e preocupado apenas em conquistar as coisas que estão no mundo que oferece, lembre-se disso. Que aproveitaria o homem ganhar todo o mundo e perder sua alma? Ou que daria o homem pelo resgate de sua alma? Marcos capítulo 36, verso 37. A Bíblia ensina que a sua alma é algo preciosíssimo, porque ela pertence a Deus. Eis que todas as almas são minhas. Ezequiel capítulo 18, verso 4. A alma humana é tão valiosa que o próprio Deus pagou um preço que ninguém poderia pagar para resgatá-la, o sacrifício do seu único filho. Deus prova seu próprio amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Romanos capítulo 5, verso 6. Pois Cristo também morreu uma única vez pelos pecados, o justo pelo injusto, para conduzir-nos a Deus. 1 Pedro capítulo 3, verso 18. Jesus não veio para destruir as almas dos homens, mas para salvá-las. Que tal você repensar as suas prioridades, começar a dar o valor devido à sua alma? Ela é muito mais cara do que toda a riqueza, fama, glória que esse mundo tem a oferecer. Invista na sua alma. Você pode começar a fazer isso praticando o maior mandamento de Cristo que nos deixou. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma, e de todas as tuas forças, e de todo o teu entendimento, e o teu próximo como a ti mesmo. Lucas, capítulo 10, verso 37. Esse é o único mandamento que temos que obedecer hoje. Entregar a sua vida a Jesus, confiar nele, é o maior tesouro que você pode dar à sua alma. Bom, o Senhor, para que esperam por ele, para a alma que busca. Lamentações, capítulo 3, verso 25. Sim, amados e amadas, o que é pregar o Evangelho? A pregação do Evangelho, encontramos sermões que queremos compartilhar com aqueles que necessitam ouvir a palavra. Sim, pregar o Evangelho, exaltar a Jesus Cristo, talvez essa seja a melhor resposta que possa oferecer. Fico triste de saber que, com muita frequência, pouco se compreende acerca do Evangelho, mesmo entre alguns dos melhores cristãos. Há algum tempo, uma jovem mulher encontrava-se em meio à grande tribulação em sua alma. Ela se aproximou de um cristão muito piedoso, que lhe disse: minha amiga querida,
deves ir para a casa orar. Eu pensei comigo mesmo, nada disso é bíblico. A Bíblia não diz vai para casa orar. A pobre jovem foi para sua casa e continuou sofrendo suas tribulações. O homem disse, deves ter paciência, deves ler a Bíblia, estudar a Bíblia. Isso também devemos exaltar o nome de Cristo. Descubra que muitos pregadores estão pregando essa palavra de doutrina. Eles dizem que o pobre pecador convencido precisar ir para casa e orar e ler as Escrituras, assim é o culto, etc. Obras, ao invés de por graça sois salvo por meio da fé de suas obras. Eu lhe tenho dito isso, Cristo deve salvar-te, creia em nome do Senhor Jesus. Não lhe diria a ninguém nessa circunstância que ore ou que leia as Escrituras ou que assista o templo. Eu lhe apresentarei a fé simples do Evangelho de Deus, não que menospreze a oração. Isso deve vir depois da fé, não que diga que é a única palavra do estudo da Bíblia. Esse é o sinal infalível de ser um filho de Deus, não que tenha objeção contra ir ao templo para ouvir a palavra de Deus, ao culto, que Deus não lhe permita tal coisa. Alegro-me vendo você ir ao templo, sim, para ouvir a palavra de Deus. Porém, nenhuma dessas coisas é o caminho para a salvação. Em parte alguma está escrito que o que assiste o culto será salvo, ou o que lê a Bíblia será salvo. Não está escrito não. Se lê, vai ao culto, será salvo. Que hora é batizado, será salvo. Sim, quem é batizado e cumpre a lei de Deus, os mandamentos de Deus, será salvo. Pregar que somente a fé salva é pregar a verdade de Deus. Igualmente, jamais reconhecemos como quem prega o Evangelho, alguém que prega alguma coisa com o plano da salvação, que não seja a fé em Jesus Cristo, a fé, somente a fé em seu nome. Porém, a maioria das pessoas se encontra em volta de suas ideias. Temos impregnado em nosso cérebro tão alto conceito de mérito que nos quase é impossível pregar de maneira clara, completa, a justificação pela fé. E se conseguimos fazer, então as pessoas não conseguem receber tal pregação. Dissemos só, creia no Senhor Jesus e será salvo. Porém, eles têm a impressão de que fé é algo tão maravilhoso, tão misterioso, que é quase impossível que as pessoas possam alcançar sem precisarem fazer algo mais. Na verdade, essa fé que nos une ao Cordeiro de Deus é um dom instantâneo de Deus, e aquele que crê no Senhor Jesus é salvo no mesmo momento, sem qualquer outra exigência. Amados e amadas, será que não desejamos exaltar ainda mais Cristo em nossas pregações? Exaltá-lo ainda mais em nossas vidas? E o que sempre existe no ministério que exalte apenas Cristo? Que a pregação sempre mostre como profeta, sacerdote, instrumento de Deus, que o Espírito manifeste o Filho de Deus e seus filhos através da pregação. Necessitamos ter uma pregação que diga, olhe para mim e sereis salvos, vós todos, termos da terra, pregação no Calvário, teologia do Calvário, livros sobre o Calvário, sermões sobre o Calvário. Essas são as coisas que desejamos. Pregar o Evangelho não é pregar certas verdades a respeito do Evangelho, não é pregar a respeito das pessoas, antes é pregar para as pessoas. Pregar o Evangelho não consiste em pregar o que o Evangelho é, mas sim anunciá-lo ao coração, não por meio de sua capacidade pessoal,
mas sob a influência das palavras do Espírito Santo de Deus. Amém. Dar glória a Deus, o que significa e deve ser feito? Dar glória a Deus. Eu só quero dar glória a Deus. Seja uma entrevista, seja uma palavra com os amigos, uma conversa com os familiares, todos nós já ouvimos e provavelmente já dissemos isso. A força de tal frase é sua devoção a Deus e a sua retidão. Se há uma fraqueza nesse tipo de discurso, ela pode estar em sua impressão. Como exatamente alguém dá glória a Deus? Dar glória a Deus é claramente uma categoria bíblica e as escrituras não são tão vagas como costumamos ser. Então, o que significa dar glória a Deus? E como eu mesmo lhe dou glória em minha vida, dando glória em primeiro lugar e de vital importância, isso não significa que nós, criaturas, damos a Deus algo essencial que Ele não teria de outra forma. Essa é uma qualificação crucial. Não damos glória a Deus porque Ele carece de glória e precisa da nossa ajuda. Como Paulo pregou, o que Deus fez o mundo e tudo que nele existe, sendo Ele Senhor dos céus e da terra, nem é servido por mãos humanas, como se de alguma coisa precisasse, pois Ele mesmo é quem a todos dá vida, respiração e tudo mais. Atos capítulo 17, verso 24 e 25. Deus necessitado é uma contradição de termos. O único Deus verdadeiro de sua forma infinita, plenitude, criou o mundo e tudo que há nele. Se eu tivesse fome, não te diria, diz ele, pois o mesmo mundo de sua plenitude são meus. Salmo capítulo 50, verso 12. Dar-lhe glória não significa acrescentar ao valor inerente, suprir suas necessidades, preencher suas carências ou fazê-lo parecer melhor do que realmente é. Como então damos glória? A palavra da Bíblia sobre dar glória a Deus e glorificá-lo fornece categorias constantes para o que significa e, portanto, como dar glória a Deus. Palavras audíveis. De longe, dar glória a Deus frequentemente se refere à pessoa do seu povo que o admira e louva. Nossas palavras proferidas audivelmente ao mundo para que os outros homens e anjos ouçam são de grande importância para glorificar a Deus. Quando Pedro relatou a conversão dos gentios aos seus companheiros judeus cristãos, eles glorificaram a Deus dizendo, então, Deus concedeu também aos gentios o arrependimento para a vida. Atos capítulo 11, verso 18. Ou seja, eles glorificaram a Deus proferindo palavras centradas em Deus que o honravam. Em vez de fazer pregações de Pedro ou de fé dos gentios, o principal motivo foi a celebração. Eles louvaram o próprio Deus. Uma maneira de dar glória a Deus com as nossas palavras é reconhecê-lo em voz alta como a fonte de seus grandes atos no mundo, equivocados como também a sua oposição de Jesus. Os líderes judeus procuraram obter tal conhecimento do cego que Jesus curou. Dê glória a Deus, disseram eles, presumindo que Jesus era um pecador. João capítulo 9, verso 24. Uma cura genuína deve ter vindo de Deus e não de Jesus, pensavam eles. Da mesma forma, em Atos capítulo 12, o povo de Tiro e Sidão bajulou Herodes como divino em vez de humano. Herodes sabia que isso era blasfêmia, mas não reconheceu. Ele não deu glória a Deus e foi comido por vermes e expirou. Atos capítulo 12, verso 23. Outra maneira ainda mais prominente de aplicar nossas palavras a serviço da glória de Deus e louvá-lo em voz alta e adorá-lo em voz alta. Esse é o uso mais frequente
da linguagem, dar glória nas Escrituras. O povo de Deus lhe dá glória quando louva em voz alta. Josué capítulo 7, verso 19. O Evangelho de Lucas, em particular, associa o louvor verbal a Deus, a glória de Deus, assim como as visões de João no livro do Apocalipse, capítulo 4, verso 9. É uma maneira específica e poderosa de expressar louvor e adoração, é cantando. Cante a glória do seu nome, louve-no gloriosamente. Salmo, capítulo 66, verso 2. O nosso Deus é glorificado e por meio de seu povo, em seus cânticos, gritos, alegrias, explosões de louvores a Deus. Isaías capítulo 44, verso 23. Ações visíveis, embora glorificar a Deus por meio de palavras possa ser a categoria mais proeminente de glorificá-lo por meio de atos humanos, e ações visíveis é igualmente crucial. Memoravelmente, em seu sermão no monte, Jesus diz para darmos honra e glória ao nosso Pai por meio de nossas boas ações visíveis, praticadas no mundo, para que os outros vejam. Deixe a luz de vocês brilhar diante dos homens, para que vejam as suas boas obras e glorifiquem o Pai de vocês, que está lá nos céus. Mateus capítulo 5, verso 16. Glorifico a Deus por meio de suas palavras inspiradas pela luz que viram brilhar nas ações de seus seguidores de Jesus. Esses outros ecoam glória, tornada visível pelas boas obras que honram a Deus. Surpreendentemente, eles veem nossas boas ações, mas não nos glorificam mais ao nosso Pai. Nossas palavras e ações trabalham juntas para a glorificação de Deus. Em algum momento, nossas palavras precisam dar sentido às nossas obras, para que outros vejam o nosso agir e glorificam o nosso Pai em vez de nós. Paulo também enfatiza que Deus recebe glória em nossos atos visíveis, por meio de nossos corpos e comportamento. Ele reconhece sua conversão drástica e a vida transformada por ocasião para outros glorificar a Deus por causa dele. Gálatas capítulo 1, verso 24. Paulo falou da sua esperança de que Cristo seja honrado em meu corpo, seja pela vida, seja pela morte. Filipenses capítulo 1, verso 20. Ele também exortou seus companheiros cristãos: glorifique a Deus no vosso corpo. 1 Coríntios capítulo 6, verso 20. Quer comam, quer bebam, ou façam qualquer outra coisa, façam tudo para honra e glória de Deus. 1 Coríntios capítulo 10, verso 31. Pedro também escreve que a conduta visível do povo de Cristo, em conjunto com suas palavras audíveis, é essencial para dar glória a Cristo. 1 Pedro capítulo 2, verso 12. O coração inaudível e invisível, a terceira e última categoria mais profunda e significativa. Salmo 95 se desenrola na mesma sequência que vimos aqui. Primeiro alegre, versículo 1 e 5, depois na postura do corpo, curvar-se, ajoelhar-se, versículos 6 e 7, e finalmente no cerne da questão, o coração humano e a pessoa interior, versículo 8 e 10. Observe, amados e amadas, o coração e as suas afeições não são tão importantes quanto nossas palavras e ações, mas Deus projetou palavras e ações verdadeiras em vez de hipócritas, para serem expressões audíveis e visíveis dos nossos corações. A vida exterior da palavra e ações revela a vida interior da pessoa no coração. Dar glória a Deus envolve a pessoa inteira em uma ordem específica. As afeições do coração por Deus são a pulsação de dar glória. As nossas palavras e ações tornam o coração que glorifica visível e audível. Isso inclui movimento do coração que podemos perceber negativamente, como medo. Mateus diz que quando as multidões viram a autoridade de Jesus, tiveram medo
e glorificaram a Deus. Mateus capítulo 9, verso 8. Lucas também faz a conexão com o medo, se apoderou de todos e glorificaram a Deus. Lucas capítulo 7, verso 16. No Apocalipse de João, os conquistadores cantam o cântico de Moisés e cântico do Cordeiro e perguntam: quem não temerá, Senhor, e não glorificará o seu nome? Apocalipse capítulo 15, verso 3 e 4. Um santo temor a Deus no coração expresso em palavras da glória ao Todo-Poderoso, que de fato é digno de temor. Junto com o medo veio o espanto e o assombro. A multidão se maravilhou, diz Mateus, ao ver os mudos falando, os aleijados tendo saúde, os coxos andando e os cegos enxergando, e glorificaram a Deus de Israel. Mateus capítulo 15, verso 31. Todos ficaram maravilhados e glorificaram a Deus. Escreve Marcos capítulo 2, verso 12. O espanto tomou conta de todos, relata Lucas, e glorificaram a Deus e ficaram cheios de temor. Lucas capítulo 5, verso 26. Quando as pessoas se maravilharam com o poder de atração da bondade de Deus, ele recebe a glória. Também a gratidão do coração e glorifica. Romanos capítulo 1, verso 21. Mas o mais significativo de tudo é a alegria do coração. Em Atos capítulo 13, o sermão de Paulo sobre o sábado é recebido com insultos judaicos, e o próprio Paulo rebate dizendo: já que rejeitais a palavra de Deus e vos julgais indigno da vida eterna, eis que nós voltamos para os gentios. Atos capítulo 13, verso 46. Gentios, filhos, eram aqueles que não pertenciam à religião dos judeus, se chamavam gentios, e se alegraram e glorificaram a palavra do Senhor, e creram todos os que estavam destinados à vida eterna. João também, na grande cena de adoração cósmica, em Apocalipse capítulo 19, houve uma grande multidão, como o rugido de muitas águas, como o som forte de trovões, clamando: alegramo-nos, exultemos e demos glória. Apocalipse capítulo 19, verso 5. Alegrar-se em Deus, desfrutar dele, lhe dá glória, mostrando como desejável, prazeroso, digno de prazer e louvor. A questão de enfatizar o coração em detrimento da boca e do corpo, Deus nos criou para unir os três: glorificar a Deus percebendo sua majestade com nossos olhos e ouvidos, regozijando-nos e deleitando-nos devidamente nele em nossos corações, e louvando com nossas bocas em palavras ditas e cantadas, e demonstrando nossas afeições e louvor em nossos corpos por meio de comportamento e ações adequadas. Isaías capítulo 61, verso 3. Reúne toda a pessoa, coração, palavras, ações, para dar glória a Deus. O Espírito do Senhor está sobre mim, para conceder aos que choram, o óleo da alegria em vez do luto, a vestimenta do louvor em vez do espírito fraco, para que sejam chamados carvalho da justiça, a plantação do Senhor, para que ele seja glorificado. A alegria dada pelo Espírito no coração se torna audível no mundo por meio de palavras genuínas de louvor, confirmadas em atos justos, visíveis, vividos, semelhante ao carvalho, e tudo para que o nosso Senhor seja glorificado. Em suma, 3 categorias bíblicas claras nos guiam como dar glória ao nosso Deus: palavras, ações e coração. O coração é central e essencial, e nossas palavras desempenham um papel crucial. Elas expressam de forma intangível os sentimentos do nosso coração, para que outros saibam que valorizamos a Deus e possam se juntar a nós. E sem ações que as acompanhem, nossa palavra logo se mostram vazias. Nem somente palavras, nem somente ações, nem mesmo somente corações glorificam a palavra plenamente de Deus. Ele pretende refletir a sua glória através de todos os seres humanos, seus filhos, centralmente o seu interior, com palavras audíveis,
e vidas visíveis, manifestando o coração de outra forma, seria desconhecido. Para ver mais conteúdos da palavra de Deus, temos que orar, ler a Bíblia, seguir sempre a palavra que está na Bíblia. A glória de Deus entre todas as nações. Amados e amadas, se eu perguntasse hoje por que fazemos missões, pregações, muitas respostas maravilhosas, e corretas viriam à mente, diríamos, para salvar os perdidos, porque amamos as pessoas para obedecer à grande comissão. Todas essas são verdades bíblicas e motivações nobres, contudo, elas não são a motivação primária e final. Elas são os belos rios que fluem de uma fonte ainda maior e mais gloriosa. Razão última pela qual cruzamos oceanos, aprendemos línguas, enfrentamos perigos e investimos recursos, não se encontra no homem, mas em Deus. Fazemos missões porque Deus é glorioso, Ele merece ser conhecido, amado, adorado por todas as pessoas, todas as nações que Ele mesmo criou. A obra missionária, as pregações, essa pregação que será enviada nos 4 cantos da terra, não começa com necessidades do homem, mas com a glória de Deus. Vamos mergulhar nessa verdade fundamental. As missões, as pregações existem porque a adoração de Deus ainda não existe em certos lugares, porque não ouviram a palavra do Evangelho. A glória de Deus aponta o ponto de partida de toda a história. Desde o primeiro verso da Bíblia, a intenção de Deus é clara. Os céus declaram sua glória. Salmo 19, verso 1. Ele criou a humanidade a sua imagem e semelhança, como o propósito explícito de glorificar. Isaías capítulo 43, verso 7. O pecado em sua essência foi a troca da glória de Deus imortal por imagem pela exaltação do eu. A queda não foi apenas uma tragédia humana, foi um ataque cósmico à honra do Criador. Portanto, todos os planos da redenção, desde o chamado de Abraão até a cruz de Cristo, é a história de Deus agindo para resgatar a sua própria glória no mundo. Ele prometeu a Abraão que através dele todas as famílias da terra seriam abençoadas para que o nome de Deus fosse conhecido. Ele libertou o povo do Egito pelo amor de seu nome, para que seu poder fosse proclamado. A missão não é uma invenção da igreja. A missão do próprio Deus de encher a terra com o conhecimento de sua glória, como as águas que cobrem o mar. Abacuque, capítulo 2, verso 14. A cruz de Cristo, a suprema demonstração da glória de Deus, onde a glória de Deus brilha com mais intensidade na face de Jesus, especialmente em sua obra na cruz. Na cruz, atributos de Deus que pareciam contraditórios se encontravam em perfeita harmonia. A justiça de Deus é satisfeita, pois o pecado é punido. O amor de Deus é revelado, pois Ele entrega seu Filho por nós. A sabedoria de Deus é exibida num plano que nenhuma mente humana poderia conceber. A ira e a misericórdia se beijam. E é por isso que o Evangelho é central para a missão de glorificar a Deus. Anunciar a mensagem da cruz é proclamar que Deus é contar às nações sobre a sua santidade, que não pode tolerar o pecado, sobre sua graça, que proveu perdão. Levar o Evangelho a um povo que nunca ouviu é essencialmente apresentar-lhe o verdadeiro caráter de Deus, para que possam, pela primeira vez, dar-lhe honra, glória de vida. A missão da igreja
Salmo 96, verso 3, é um mandamento: anunciai nossa tarefa e sermos arauto por vozes da glória de um rei. Não estamos vendendo um produto ou defendendo uma filosofia, estamos declarando as maravilhas de Deus. E qual o objetivo dessa declaração? É os salmos. Tributai ao Senhor, ó família dos povos, tributai ao Senhor a glória e força, tributai ao Senhor a glória de vida ao seu nome. Salmo 96, capítulo 7 e 8. A pregação missionária é um chamado, adoração a Deus, é uma palavra. É por isso que a tradução da Bíblia é tão crucial, para que os povos possam ler e cantar as maravilhas de Deus em sua própria língua. É por isso que plantamos igrejas, para que se tornem embaixadas do reino de Deus, comunidades que vivem para a glória e honra de Deus em meio a culturas que adoram outros deuses. Quando o missionário, um pregador ensina, quando o médico cristão cura, quando o projeto de desenvolvimento limpa um poço, tudo deve ser feito para que as pessoas vejam as boas obras e glorifiquem o Pai que está nos céus. Mateus capítulo 5, verso 16. Sim, o fim da história, como vemos no Apocalipse, é uma multidão incontável de todas as nações, tribos, povos e línguas, de pé diante do Cordeiro, clamando em alta voz: a salvação pertence ao nosso Deus e ao Cordeiro. Amém. Louvor e glória e sabedoria e ação de graças e honra e poder e força, nosso Deus pelos séculos dos séculos. Amém. Apocalipse capítulo 7, verso 10 e 12. Essa é a visão que deve queimar em nossos corações. O combustível da missão não é a culpa, mas a paixão pela glória de Deus. Não vamos porque os perdidos precisam de nós, mas porque Deus merece a adoração deles. Sim, amados e amadas. Como viver para a glória de Deus? Como viver então para a glória de Deus e honra? Viver para a glória de Deus envolve repetir o seu amor e bondade em nossas ações diárias. A oração, liderança, servidora, escolha consciente são fundamentais para fortalecer nossa fé e impactar positivamente o mundo ao nosso redor. Vivendo para a glória de Deus é chamado para cada um de nós. Como podemos orar a Deus em nosso dia a dia? Vamos ver juntos como a nossa vida pode ser um reflexo da sua divina majestade do Pai. Romanos capítulo 11, verso 36, a base da nossa existência. Romanos nos lembra de uma forma fundamental, porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. A ele seja a glória para todo sempre. Amém. Essa passagem nos mostra que Deus é a fonte de tudo. Tudo que existe vem dele e é sustentado por seu poder. Viver com essa consciência muda nossa forma de olhar para a vida. Quando entendemos que tudo é, porque para Deus vemos nossas ações sob uma nova luz, desde pequenas coisas como ajudar um amigo, o próximo, até grandes decisões, devemos buscar glorificar a Deus em tudo. Quando nos deparamos com dificuldades, recordar dessa passagem pode nos fortalecer. Ela nos lembra que não estamos sozinhos. A vida é um presente e deve ser vivida para glorificar a Deus. Assim, em tudo o que fazemos, podemos refletir o seu amor e sua bondade. Cada momento é uma oportunidade. Se vivermos para a glória de Deus, encontramos o propósito e significado. Os relacionamentos, o trabalho e até os desafios se tornam maneiras de orar a Deus, aquele que nos deu vida, aquele que nos criou. O propósito, a criação,
A criação de Deus, a Bíblia nos ensina que Deus criou tudo com um propósito, incluindo cada um de nós tem um papel especial. Nós existimos para glorificar a Deus. Gênesis capítulo 1, verso 27, que nos diz que fomos feitos à imagem de Deus. Isso significa que temos a capacidade de refletir seu caráter. Assim vivemos para mostrar o amor, a bondade e a justiça de Deus no mundo. Como seres humanos, nosso chamado é claro, devemos cuidar da criação e honrar uns aos outros. Em Salmo capítulo 8, verso 6, vemos que Deus nos deu autoridade sobre a terra. Isso é uma grande responsabilidade. Viver o propósito, com o propósito, significa buscar o que Deus deseja para nós. Isso pode ser através do nosso trabalho, relacionamento ou até mesmo em momentos simples do dia a dia. Cada ato de bondade e amor reflete a nossa missão. Quando seguimos o propósito de Deus, encontramos verdadeira satisfação. Ele quer que vivamos cheios de alegria, amor e paz. A vida se torna uma jornada emocionante quando estamos alinhados com o plano de Deus. Por isso, devemos sempre perguntar: como posso glorificar Deus hoje? Isso nos ajuda a viver o propósito e trabalhar junto para um mundo melhor, refletindo a glória de Deus em nossas ações. Refletir a glória de Deus em nossas ações é chamado para nós. Isso significa viver de maneira que mostre quem Deus é. Nossas plenitudes e comportamentos podem impactar as pessoas ao nosso redor. Quando ajudamos os outros, mostramos o amor de Deus. Isso é um ato de bondade, como ajudar um amigo, um estranho. É uma forma de glorificá-lo. Até mesmo um sorriso pode fazer a diferença, né, servas do Senhor? Em Colossenses capítulo 3, verso 23, somos lembrados a trabalhar com entusiasmo, como se estivéssemos servindo ao Senhor. Isso significa que devemos dar o nosso melhor em tudo. Sejamos honestos e justos em nosso relacionamento. Isso reflete o caráter de Deus. A nossa palavra também importa. Falar com amor, respeito, ajuda a criar um ambiente positivo. Isso é especialmente importante quando enfrentamos desafios. Além disso, devemos ser exemplos de fé. Mostrar confiança em Deus em tempos difíceis pode inspirar os outros. Essa é a fé contagiante e pode levar muitas pessoas a conhecer a glória de Deus. Ao refletirmos a glória de Deus, transformamos nossas vidas e as vidas de todos que nos rodeiam. Viver com propósito é refletir a sua luz em um mundo que precisa de esperança e luz. Jesus, o exemplo supremo de glorificação, Jesus é o exemplo supremo de glorificação de Deus. Ele viveu de forma que todas as suas nações refletissem a glória do Pai, desde o seu nascimento até a sua crucificação. Tudo na vida de Jesus tinha um propósito especial. Ao longo do seu ministério, Yeshua Mashiach demonstrou amor e compaixão. Ele curou doentes, alimentou famintos, deu esperança aos desesperados. Em cada ato, ele mostrou como viver para a honra e a glória de Deus. Em Lucas capítulo 19, verso 10, está escrito: porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. Esse versículo nos lembra que a missão de Jesus era cumprir o plano de Deus. Ele vivia em um foco claro de redenção e humanidade. Além disso, suas palavras eram cheias de poder. Ele ensinava sobre o amor, a bondade e a verdade. Cada um de seus ensinamentos visava aproximar as pessoas de Deus, mostrando o caráter divino. Através de suas ações e ensinamentos, Jesus nos convida a seguir seu exemplo. Ele nos mostra viver para a glória de Deus. Significa amar e servir o próximo, né, servas do Senhor? Quando agimos como Jesus, refletimos a luz de Deus em nós. Sua vida é um modelo para nós.
podemos nos perguntar como posso agir como Jesus hoje. É o nosso desafio diário, desafio de viver para a glória de Deus. Viver para a glória de Deus não é sempre fácil. Há muitos desafios ao longo do caminho. Um dos maiores desafios é superar as distrações do dia a dia. Muitas vezes nos perdemos nas preocupações e obrigações. Isso nos faz esquecer do nosso propósito maior. As pressões da sociedade também podem ser difíceis. Às vezes é fácil seguir que todo mundo está fazendo. Isso pode nos afastar dos princípios de Deus. Precisamos lembrar que a nossa vida não deve ser moldada pelas expectativas do mundo, mas sim pela verdade da Bíblia. A falta de apoio pode ser um outro desafio. Nem sempre temos pessoas ao nosso redor que compartilham nossa fé. Isso pode nos deixar desmotivados. É importante buscar comunidade ou grupos que nos ajudem, os irmãos, a permanecer firmes na nossa caminhada. Além disso, enfrentar críticas é uma realidade. Quando vivemos para glorificar a Deus, podemos ser mal interpretados. Algumas pessoas podem não entender a nossa escolha. Nesse momento devemos nos lembrar do exemplo de Jesus e continuar firme. Por fim, a autodisciplina é essencial. É fácil se desviar do caminho. Reservar um tempo para oração e leitura da Bíblia nos ajuda a manter o foco. Essas práticas fortalecem a nossa fé e nos ajudam a lembrar o nosso propósito. Sim, superar os desafios cada dia nos faz forte. Cada obstáculo se torna uma oportunidade de crescer na fé em Deus. O impacto das nossas escolhas diárias. Quando escolhemos agir com amor e bondade, refletimos a glória de Deus, atos simples como ajudar os necessitados, podemos fazer uma grande diferença. Pense quantas vezes um gesto gentil mudou o nosso dia. As escolhas também moldam o nosso caráter. Ao tomarmos decisões que honram a Deus, nos tornamos mais semelhantes a Ele. Isso nos ajuda a crescer em nossa fé e nos aproximar de Deus. Por outro lado, escolhas negativas podem ter efeitos ruins. Falar de maneira áspera ou ignorar a necessidade dos outros pode deixá-los tristes. Devemos estar cientes como a nossa palavra e ações afetam quem está ao nosso redor. Cada dia temos chance de fazer escolhas que glorifiquem a Deus. Isso pode ser tão simples quanto sorrir para um estranho ou ouvir um amigo. Essas pequenas escolhas somam-se a um grande impacto na nossa vida e na vida dos outros. Portanto, é importante parar e pensar como posso glorificar a Deus. Hoje, essa reflexão ajuda a guiar nossas ações e decisões. Amados e amadas, finalizando esse vídeo, houve uma interpretação, uma gravação errada acima. Eu vou verificar e continuar a palavra. Amém?